Oi, gente. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos agora dar início à nossa aula de filosofia. Na filosofia, agora a gente vai tratar, pessoal, da ética moderna, a atualidade. Ou seja, a gente viu um pouco lá no primeiro trimestre que a questão da ética, da moral, visava muito o comportamento humano, não que agora visa também, mas estava muito ligado à virtude, a ser feliz, né? A se preocupar com a felicidade dos outros, em ser correto, em ser justo. E a gente vai ver, claro, com o advento das redes sociais, né, dos meios digitais, essa nova concepção de ética, moral, ela vai ter um, uma visão muito mais ampla, tá? Vamos lá? Vamos ver aqui. Nós temos aqui, pessoal, aí algumas perguntas que dão um ponto de partida dessa nossa reflexão, certo? Quando está na internet, você se sente mais livre para dizer algo que não diria pessoalmente? Por quê? Olha só, uma rede mundial de computadores, ela parece que o isolamento das pessoas dentro do convívio social fez com que ela tomasse uma nova atitude, um novo comportamento, tivesse uma coragem que pessoalmente a pessoa não teria. E a gente vê muito isso, né? Inclusive relacionamentos de amigos, né? De casais, acabando justamente por conteúdos dentro dos meios digitais, né? Das redes sociais, principalmente que hoje é protagonista disso. Mas nós temos, por exemplo, o WhatsApp, né? Que às vezes a gente fala pelo WhatsApp algumas mensagens, não teríamos coragem de falar pessoalmente. E isso traz um pouquinho um pensamento, né, em relação à ética, em relação à moral dentro da sociedade em relação aos meios digitais. Vamos continuar? Você sabe distinguir liberdade de expressão, de discurso de ódio? É claro que nós temos hoje algumas palavras negativas que impedem da gente falar tudo aquilo que pensa sem um filtro, né? Para que a gente coloque a nossa, a nossa opinião, mas não sem ofender, né? Colocar de um modo elegante, sem ofender as pessoas que pensam diferente. Né? Ou seja, é diferente nós criticarmos um movimento, algo étnico, ou seja, por diversos aspectos, é diferente de criticar do que a gente colocar um discurso do ódio. Apesar que o filtro dentro das redes sociais não anda muito bem feito, né? Ou seja, às vezes, muitas opiniões, qualquer opinião que você possa dar pode ser rotulado como discurso de ódio. As pessoas não... Isso é um problema, inclusive, da educação, né? As pessoas não estão sabendo distinguir o que é uma liberdade de expressão, o que é uma opinião, uma simples opinião, do que de um discurso de ódio. Às vezes você é tratado de um preconceito, de algo que você não tenha preconceito, mas você apenas discorda de um determinado movimento. E terceiro, olha só, a liberdade de expressão deve ser considerada uma questão ética? Por quê? Vamos falar o seguinte, a liberdade de expressão ela tem que estar dentro de uma ética que rege a sociedade, até para que a gente tenha limites de colocar essa liberdade de expressão, né? Lembrando que essa liberdade de expressão deve fazer uma crítica ao outro, mas não desconstruir assim de uma forma agressiva, ofensiva. É isso que a ética atual ela vai colocar. E você respeitar aquela pessoa que está do seu lado, uma pessoa que pensa diferente de você. Vamos lá? Olha só, na página 5. Anteriormente, nós, né, verificamos que na antiguidade grega, os filósofos entenderam a busca do bem como realização da própria natureza humana, marcada pela racionalidade. Logo, para eles, agir bem significava agir conforme a razão. E que, inclusive, esse agir bem, né, como a gente viu, levava à felicidade. Né? Ou seja,
tornava você um cidadão justo. E a partir do momento que você tornasse um cidadão justo, você teria a sua felicidade. A gente viu muito isso em Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Vamos continuar um pouquinho. Olha só. Por isso, as teorias éticas desenvolvidas nesse período são consideradas racionalistas. Na Idade Média, a tendência racionalista continuou predominantemente. No entanto, a fé passou a ser vista como fundamento da ação moralmente correta. Além disso, a influência cristã fez com que a busca por uma vida ética tornasse como modelo a santidade personificada por figuras de destaque no contexto religioso, cujas afirmações adquiriram um peso de autoridade. Ou seja, a fé, a busca pela santidade, pelo comportamento que Deus aprovasse, né, em busca dele, o respeito, principalmente à natureza, né, a menor interferência na natureza e você trabalhar cada vez mais a sua fé, ela vai ser um rumo que dentro da Idade Média ela vai ser muito forte, né? A autoridade da igreja que vai crescer muito e principalmente nos mosteiros, que vai ser o centro cultural da época de 476 até 1453, e um pouquinho mais, né? Vamos falar aí até mais ou menos 1600, né? Quando os iluministas começam a colocar em questão, em questionamento, a predominância da fé e querem colocar somente a razão para constituir o comportamento humano, né? A gente vai aí ter essa concepção da fé, da moral cristã dentro da sociedade até mais ou menos esse período. Tá? Aqui batem as portas da Revolução Francesa. Continuando. No pensamento moderno, as teorias filosóficas apontaram novos fundamentos para a ação ética, como dever e utilidade. Ainda assim, de modo geral, predominou a tendência racionalista, abalada somente pelo pensamento contemporâneo. Afinal, a ética contemporânea, aí anote aí, pessoal, a ética contemporânea desenvolve suas reflexões considerando acontecimentos recentes e de grandes consequências para a humanidade. Vamos refletir sobre isso. A ética contemporânea desenvolve suas reflexões considerando acontecimentos recentes. Vamos dar um exemplo no Brasil. A gente teve o Código Civil da Internet, que promove regras de como você proceder dentro de uma opinião, dentro de colocar alguma coisa dentro do mundo digital. Ou seja, para não tornar a internet, né, as plataformas digitais no Brasil uma terra de ninguém. Tem que ter uma jurisdição específica para que as pessoas tenham um pensamento de que o comportamento ético não é só aqui fora na sociedade, mas também dentro do mundo digital, para ter uma regra de convivência, até uma boa convivência, né? Regras de boa convivência, para não se tornar, por exemplo, algo que você possa colocar o que você quiser, difamar o que você quiser. Aliás, os meios digitais hoje são considerados grandes plataformas de assassinato de reputações, que mesmo as pessoas sendo inocentes, mas é colocada aquela mentira várias vezes no mundo digital, acaba arranhando a imagem daquela pessoa. A gente vê isso inúmeras vezes, né? Celebridades, aí também a celebridade não tem uma preparação educacional apropriada para isso, defende algumas coisas, coloca algumas opiniões e acabam sendo linchadas, né? Ou seja, os meios digitais, principalmente as redes sociais, se tornam um grande tribunal, né? E a internet hoje é onde todo mundo é especialista de tudo, todos querem dar opinião sobre tudo, sem ter uma especialização. E é claro que o Código Civil da Internet, vocês podem pesquisar depois no Google, ele traz dentro do Brasil, iniciou lá uma discussão em 2008, foi rastejando,
teve uma maior efetividade em 2015, 2016, né? E até hoje há algumas discussões sobre isso. Mas ele visa frear um pouco esse assassinato de reputações, por exemplo, vetando o anonimato, ou seja, é crime você criticar alguém, até difamar, né, alguém e você ficar como anônimo. Isso é um crime, porque eles não, a internet, assim como também na vida social, você tem o direito de expressar o seu pensamento, né? Você tem o direito de expressar o seu pensamento, só que é vetado o anonimato, salvo algumas denúncias que podem levar a um crime, né? Ou seja, mas aquela pessoa, se der, por exemplo, no anonimato, né, uma denúncia, ela vai ser buscada, ela vai ser cobrada por isso, caso essas denúncias sejam falsas só para atrapalhar a vida das pessoas, né? Então, vai mudar, ou seja, a ética que nós temos hoje, ela vai mudar de concepção muito recente. Cada acontecimento marcante que vai ter dentro da sociedade vai exigir vai exigir regras, flexibilizações, como, por exemplo, agora no Covid-19, né? A gente tem novas regras, comportamentos do momento dentro desse acontecimento histórico, né? Não é normal, mas nós temos uma nova forma da gente se cuidar, uma nova ética que a gente pode ver dentro aqui é da gente ficar em casa para poder cuidar daquelas pessoas e também prevenir, né? Não tentar passar a doença para aquelas pessoas que precisam sair, né? Por isso que a gente tem hoje a campanha de Fica em Casa, né? Uma nova forma de convivência, não mais uma imposição, mas sim uma ética, um conjunto de regras que visa manter uma certa organização social dentro dessa pandemia que ele está tendo. Ou seja, fique em casa, proteja quem você ama e proteja também quem precisa sair, como os profissionais de saúde, né? Ou seja, esse pensamento hoje, a ética contemporânea, ela vai se encaixando de acordo com os comportamentos, de acordo com acontecimentos históricos, acontecimentos importantes que a gente vê hoje em dia, certo? Vamos lá. Dever moral, dever e lei moral, imperativo categórico. Uma das teorias éticas mais importantes da modernidade foi elaborada por Immanuel Kant, no século XVIII. A obra desse filósofo abrangia diversas áreas da filosofia. No âmbito da ética, ele se dedicou à busca de fundamentos universais para a moralidade. Ou seja, há uma forma de comportamento universal que o ser humano deve fazer? Vamos ver, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só, Kant avaliava o ser humano como mal por natureza, embora também identificasse nele uma disposição primitiva para o bem. Ressaltava que muitas vezes as pessoas se mostram insaciáveis e não medem consequências para satisfazer ambições e usufruir de prazeres egoísticos, submetendo-se inclinações não racionais, como paixões, impulsos, apetites e fúrias. Aliás, lá atrás, a gente comentou que Platão já chamava atenção por isso, né? Que dando espaço às paixões, às emoções, o homem se torna pouco racional, ele sai de si, né? Ou seja, ele vai mudar o seu comportamento e a razão vai ficar em segundo plano. E essas pessoas vão perdendo a liberdade por causa disso, né? Continuando, Kant concluiu que os atos movidos pela submissão da vontade às inclinações não poderiam ser vistos como ações livres e nem como ações morais, pois as causas dessas inclinações seriam externas ao sujeito, ou seja, a experiência de fora vindo para o sujeito. Sendo assim, o filósofo julgava que somente a razão poderia guiar o ser humano de acordo com uma norma objetiva, oferecendo um fundamento universal para a moralidade e conduzindo a uma ética formal, ou seja, caracterizado por uma forma que deveria ser cumprida por todos os indivíduos e em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, pessoal, em qualquer espaço,
né? Afinal, apenas a razão teria a capacidade de impor leis a si mesma e escolher segui-las. Ou seja, pessoal, a gente vê aí a fé um pouco escanteada, né? Dizendo a fé, para Kant, ela vai cair um pouco dentro dessas paixões, tá? Olha só, nesse contexto, Kant apontou a existência de leis obrigatórias para se alcançarem determinados fins, chamados de imperativos hipotéticos, e de leis caracterizadas por terem si mesmo como fins, denominados imperativos categóricos. De acordo com essa classificação, aí anota a partir daí, pessoal, ele apresentava a lei moral como um imperativo categórico, afirmando que a ação moral não teria outra finalidade senão o dever, ou seja, a necessidade de respeitar a própria lei moral e, portanto, de se agir em conformidade com a razão, somente a razão. Segundo Kant, agir por dever seria a única maneira de nos tornarmos sociáveis. Olha a importância das regras, de colocar regras, né? De tornar uma convivência social possível através do dever. E, por consequência, seres com moralidade. Além disso, o filósofo entendia a obediência ao dever como maior expressão da nossa liberdade, uma vez que, para ele, o exercício da racionalidade era a condição necessária para a liberdade. Anota aí, pessoal. Anota aí. O exercício da racionalidade era a condição necessária para a liberdade. É o que Platão, lá 5.000 anos antes de Cristo, né, já pregava, já colocava isso, né? Porque a gente só seria libertos caso nós controlássemos a nossa emoção. E Aristóteles também vai falar muito nisso, né? Ou seja, para alcançar a eudaimonia, a felicidade, você deveria utilizar a razão, não deixar que os seus desejos imperassem diante da sua razão. Que a partir desse momento que os seus vícios, as suas paixões te dominassem, a razão ficaria em segundo plano. Ok? Portanto, vamos continuar aqui. Olha aí. Portanto, o ser humano seria livre somente quando agisse por dever, seguindo o caráter necessário da razão, em vez de submeter a variedade de inclinações, ou seja, várias coisas sem nenhuma regra, sem nenhum norte para poder organizar uma sociedade. Assim, conquistaria a autonomia da razão, agindo de acordo com as leis que escolheu a seguir, em vez de ser dominado por princípios exteriores a si mesmo. Além disso, no pensamento kantiano, o imperativo categórico para a ação moral, né, obediência ao dever, olhar aos deveres, consistia em somente seguir a máxima que o agente pudesse admitir como leis universais, observando o ser humano sempre como um fim, nunca como um meio, ou seja, agir sempre do mesmo modo esperado de todos, numa situação semelhante. E a gente vai ter problema nisso, né? Porque alguns vão se adaptar, alguns vão achar que leis apenas para moldar a população, se tornar como cordeirinhos, ou seja, a gente vai ter bastante discussão sobre isso. Vamos refletir um pouco para a gente terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, apesar que já está ficando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos ler um trecho, né, do Kant, de uma obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Vamos lá? Ora, todos os imperativos imperativos colocam como dever, tá? Mandamentos. Ordenam de modo hipotético categórico. Os hipotéticos representam a necessidade prática de conseguir uma ação possível como meio para algo diverso que se quer. Ou seja, enfim, possivelmente que se queira algo, né? O imperativo categórico seria aquele que representa uma ação como objetivamente desculpa, necessária por si mesmo, sem relação com outro fim. Finalmente, há um imperativo que, sem pôr no fundamento como condição qualquer outro objetivo a ser alcançado mediante uma certa conduta,
ordena imediatamente essa conduta. Esse imperativo é categórico. Ele não diz respeito à matéria da ação e ao que deve seguir-se dela, mas à forma e ao princípio de qual ela decorre. E o essencialmente bom da ação consiste na disposição, seja qual for o resultado. Esse imperativo pode chamar de imperativo da moralidade, ou seja, do essencialmente bom, do comportamento que leva à moral, que leva, como pode dizer, aos bons costumes, né? O imperativo categórico é, pois, um só, e em verdade este, age somente de acordo com aquela máxima pela qual possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal, algum comportamento que gere uma lei para todos, né? Ora, se desse imperativo único pode deduzir-se como partir do seu princípio, todos os imperativos do dever. Visto que a universalidade da lei, segundo o qual os efeitos ocorrem, constitui aquilo que propriamente se chama de natureza no sentido mais universal, segundo a forma, isto é, a existência das coisas na medida em que é determinada segundo as leis universais. Assim, o imperativo universal do dever poderia também ser do seguinte teor: age como se a máxima da tua ação devesse tornar mediante tua vontade a lei universal da natureza. É uma forma, pessoal, Kant quer colocar aí uma forma de, dentro das leis, dentro do imperativo, visar um bem comum, algo sociável, algo que não tivesse morais variáveis que possa tornar a convivência social insuportável. Independente de qual categoria você pertence, de tribos, de etnias, tem que ter uma lei universal para que a regra de convivência seja em perfeita harmonia. Ok? Então, pessoal, eu deixo para vocês a reflexão em ação para que vocês possam continuar essa reflexão da questão da ética, tá? A gente está dentro da ética moderna. Logo a gente vai entrar um pouquinho na questão da ética contemporânea, que eu iniciei lá no começo do livro, tá? Sobre a ética de comportamento dentro das redes sociais, dentro dos meios digitais, ok? Então, aqui a gente vê uma reflexão do Kant de que, basicamente, já trazendo em volta os pensamentos da filosofia antiga, de que apenas a razão, né, traria uma boa convivência dentro de uma sociedade. E que, dentro dessa boa convivência, utilizando apenas a razão, as pessoas seriam livres, teriam a liberdade, obedecendo, claro, estabelecendo dentro de uma regra de convivência a lei universal, para que possa, em harmonia, ter uma sociedade possível, né? Uma sociedade em perfeita harmonia. Tá ok? Pessoal, esse pensamento ele é muito amplo, ele vai desenvolver diversas teorias, diversos pensamentos. Pesquise um pouquinho dentro do Google, mais, né, porque estamos longe, nem é aqui a intenção de esgotar esse assunto. Ele vem de muito longe e até hoje ele determina, inclusive, discussões de leis dentro do Congresso. Ele traz uma reflexão sobre isso, da questão da racionalidade, da questão da boa convivência, através de uma lei universal, de uma perspectiva racionalista. Ok? Então, pessoal, a gente fica por enquanto aqui e a gente se vê nas nossas lives nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.